O Paulo Fusca está falando aqui, né? Padre, retome o seu ministério urgentemente, que Jesus estará do seu lado. Enfim, deixa eu explicar uma coisa que eu já explico para todos. Eu sempre falo isso, mas é bom repetir. Paulo Fusca e também aos demais, né? Eu pedi dispensa do exercício do ministério. Já fazem mais de 3 anos, entende? E eu pedi dispensa para que eu pudesse continuar evangelizando, porque infelizmente existe uma infiltração dentro da igreja comunista e maçônica, né? Daqueles que querem silenciar a todo custo. Eu já estava silenciado já fazia 2 anos. Uma live como esta eu não podia fazer, entende? Porque eu estava proibido. E eu tinha que obedecer, né? Como se eu estou debaixo da autoridade de um bispo, eu fiz voto de obediência, eu tinha que obedecer. Já me chamavam de rebelde, obediência, desobediente, porque justamente eu não concordava e jamais irei concordar com a doutrina herética e comunista de muitos bispos, da maior parte. Então, e graças a Deus, medo de pregar a verdade nunca tive. Então, eu pedi dispensa, mas eu iria retornar. Mas nesse período, Deus me fez compreender que o melhor é não retornar, entende? Eu sei que existe a boa parte, né? Mas São Pio de Petrolina esperou, depois voltou, depois esse, aquilo, foi proibido durante o tempo. Cada história é uma história, irmãos. Deus usa cada um da forma como ele entende melhor. E eu entendi, né, esse tempo que fiquei rezando, fiquei em silêncio, fiquei vivendo, vamos dizer, como estou agora. Veja que quando eu estava no exercício do ministério, jamais aparecia sem batina, porque eu usava todo dia, o dia todo, também à noite. Então, por que eu não estou usando batina? Muitas pessoas perguntam. Porque eu pedi dispensa do exercício do ministério. Escrevi ao Papa, né, na altura, e pedi dispensa do exercício do ministério, e depois, isso foi em 2018, o Papa respondeu me dando a dispensa, certo? Na época houve muita calúnia, né? Inventaram tantas coisas, tá? Processei algumas pessoas por conta disso. Graças a Deus, nunca na minha vida, nenhum BO existiu contra mim, nunca fui pedido para sair de alguma paróquia por algum problema que tenha tido, então jamais aconteceu. Enfim, mas eu precisava poder evangelizar. Hoje eu me sinto mais tranquilo, né? Então, nesse sentido, eu sei que a gente não vai poder usar a internet sempre, que vai chegar um momento que nós seremos cortados aqui. Mas enquanto a gente pode, vamos usar os meios disponíveis para poder evangelizar. Enquanto a gente pode, nós vamos tentar fazer com que a verdade de Deus chegue ao maior número de pessoas possível. Vamos tentar ajudar as pessoas a compreender um pouco do que está acontecendo à luz da doutrina católica, né? Porque, infelizmente, boa parte dos bispos e dos padres, boa parte, vamos ser honestos, a maior parte, então não tem mais fé católica, não ensina mais a doutrina da igreja. Tá? Então foi por isso que eu pedi dispensa, tá certo? E não vou voltar, tá? Isso é uma decisão tomada. Não vou voltar. Resolvi me estabelecer no norte, na região amazônica, e estou aqui, a viver aqui, tá certo? E vou continuar vivendo. Vou à missa, né? Antes da pandemia, todo dia. Depois a coisa bagunçou os horários, enfim. E me mudei, né, para a região da Amazônia, então vou, claro, né? Frequento a missa, confesso, comungo, mas não me envolvo com movimentos dentro da igreja, porque senão daria problema, porque não dá para concordar com as diretrizes pastorais que se tem, que são todas elas regadas de teologia da libertação, certo? Mas estou fazendo aqui com vocês, né, com aqueles que também eu posso, o apostolado, ensinando a fé católica. Se eu tivesse debaixo da autoridade de um bispo, mesmo sendo injusto, ele teria autoridade de dizer, cala a boca, não pode falar nada. Eu não poderia falar, certo? Então, em paz e com tranquilidade, né, fiz esse discernimento no ano passado e não retornarei mais ao exercício do ministério. Eu creio que nesses tempos que a gente está vivendo, né, precisa que pelo menos alguns possam ficar com essa liberdade de poder comunicar. Então, não há nenhum bispo que pode me proibir, né? Não há ninguém que possa me proibir de poder evangelizar ou de falar com vocês, por exemplo. Proibir não podem. O que pode acontecer é eles banirem a gente, eles, donos do YouTube, das redes sociais, etc., banir a gente, como acontece, já aconteceu com tantos bons. Mas, enquanto for possível, estarei aqui, certo? Tentando falar com vocês e direcionar da melhor forma possível para o conhecimento da fé católica. Estou dando cursos também, cursos aí virtuais, para poder ajudar as pessoas, né, catequese, curso bíblico apologético, etc. Enfim, e fazendo este bate-papo, escrevo alguns artigos quando possível, porque o tempo está corrido, faço mestrado em filosofia, estou trabalhando na roça, fazendo ali, plantando, né? Enfim, muita coisa a ser feita. Beatriz, que Deus te abençoe, muito obrigado pela ajuda. Como eu disse, a gente vai enfrentando as situações e tentando fazer o melhor possível, né? Tá?
A Vânia Nascimento diz assim: volte à igreja tradicional, a verdadeira igreja católica. Porque a igreja católica é aquela onde nós estamos, né? Eu não vou voltar daquilo que não saí. Nunca saí da igreja, portanto, não vou voltar à igreja. Estou na igreja, certo? Então, o Egnaldo Souza diz assim: infelizmente, na minha diocese, a maioria dos padres são adeptos da TL, Teologia da Libertação. Ah, infelizmente, que pena. Teologia da Libertação é o marxismo, é o erro da Rússia, o comunismo aplicado ao Evangelho. Uma tentativa de substituição, querem buscar um paraíso na Terra, que é isso que o comunismo quer. Né? A Teologia da Libertação é isso. Né? Então, por isso que eles não se importam para a oração, sacramentos, essas coisas para eles são coisas obsoletas, ultrapassadas, né? Coisa de gente carola. Eles não se importam com vida espiritual. Marisa Teixeira pergunta: e o padre Júlio Lancelotti? Um herege, né? Um apóstata de marca maior, completamente herético, só que como tem apoio de petistas, de comunistas, né? E dentro da igreja, né? Os bispos que são vermelhos, acabam que ele fala o que quer, faz o que quer e não há nenhuma repreensão de nada. Então, infelizmente, é isso. Né? A Alessia Giovana, que Deus te abençoe. É a nossa criança da catequese lá de São Luís do Maranhão. Que Deus te abençoe muito sempre. Tá aqui o Ignaldo dizendo: infelizmente, já li esse aqui. Tá? O Kellyton Leite tem uma questão aqui muito interessante. Eu vou tratar depois sobre isso, viu, Kellyton? Ele fala aqui sobre o aumento do sede-vacantismo no Brasil. É uma continuação da Igreja Católica? Não, o sede-vacantismo não é catolicismo. É um erro. E, infelizmente, muitas pessoas boas estão entrando nisso, né, por não entender o que é a igreja. Não compreender. Quer dizer, o sede-vacantismo é um erro grosseiro, né, que, no fundo, acaba renegando aquilo que é a promessa de Cristo, não reconhecendo. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. A igreja não pode ficar sem papa. Certo? E os sede-vacantistas, para quem não sabe o que significa essa expressão, são aqueles que dizem que a sé de Pedro, né, que a igreja, não existe papa, que esses últimos papas aí, desde Pio XII, são todos falsos, entendeu? Não são papas de verdade, que a igreja, a sede de Pedro está vacante, então sede vacantista. E não acreditam, então, na autoridade, nem do Papa João XXIII, nem Paulo VI, nem João Paulo I, nem João Paulo II, nem o Papa Bento XVI, o Papa Francisco, nem não. Mas porque teve papas modernistas. Bom, se a gente for olhar isso aí, a gente vai ter que tirar da lista muitos outros papas no decorrer da história que foram ruins, entendeu? Então, esse não é o critério, certo? É preciso realmente entender. Mas eu vou fazer uma live ainda sobre esse tema. Na semana que vem vamos falar sobre a Semana Santa, certo? Já vamos começar. No próximo domingo é domingo de Ramos, não se esqueçam disso, tá? E vamos nos preparar para viver bem, né, uma Semana Santa, uma semana que nos ajude a crescer espiritualmente. Todos busquem a confissão. Não existe Páscoa sem confissão. Então não existe Páscoa com o coração amontoado de pecados, tá certo? E a gente vai depois disso, depois da Páscoa, fazer que é algo que muita gente tem pedido, viu, Kelito? Você e outros também, que estão causando confusão. Pessoas boas que veem os erros aí, as heresias que estão em nossas paróquias e dioceses, eles acham que tem que ir para esse tradicionalismo fora da igreja, certo? Então, e quando, na verdade, a gente não deve fazer isso. Nós devemos nos conservar com a igreja. A igreja de Cristo é uma só, que é aquela que é governada pelo Papa. Mesmo que seja um Papa ruim, mesmo que seja um Papa problemático, ele é a autoridade da igreja, a gente não deve seguir naquilo que está errado, mas naquilo que é correto a gente deve seguir, certo? E devemos respeitar aquilo que ele significa e rezar pelo Papa, tá? Amá-lo, rezá-lo. Se fala alguma coisa errada, é claro que ninguém tem o direito, ninguém tem a obrigação de seguir erro, né? Nem de padre, nem de bispo, nem do Papa, se errar. E quando eu falo errar, eu estou dizendo de ensinar algo diferente daquilo que a igreja ensina, certo? Algo diferente daquilo que a tradição da igreja nesses 2000 anos ensina. Então, se ensinou diferente, então respeite-o, ame-o, reze por ele, mas não siga o erro, certo? Mas fora isto, não reconhecer a autoridade do Papa é um pecado, evidentemente, né? Sede-vacantismo é um erro grosseiro, certo? Em que, infelizmente, muitas pessoas boas têm caído.